Olá, que bom te encontrar de novo aqui no canal Perfume e Personalidade, o nosso canal da cultura, da arte e da técnica da perfumaria. Olha, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal para receber todos os avisos necessários em relação aos novos vídeos, tá? E, por favor, deixe ao final sempre a sua avaliação e também troque ideias com a gente, o que você já vivenciou dos nossos vídeos, tá? Olha, hoje eu vou falar de uma coisa que está muito pautada atualmente, né? Está na agenda do dia, que é a história do layering na perfumaria, tá? Bom, primeiro é importante que a gente diga o que é layer. Layer quer dizer em inglês camada. E layering na perfumaria significa sobreposição de fragrâncias. Espera um pouquinho, Orfeu, você está falando que nós vamos usar mais de uma fragrância de uma só vez? Exatamente. O layering, na verdade, é a arte de combinar duas ou mais fragrâncias para você criar um perfume personalizado, exclusivo, além de que isto causa uma sensação muito boa de uma experiência nova, né? E o que nós vamos combinar no layering? Gente, antes vou alertar, tem gente que gosta muito dessa ideia e tem gente que critica. Onde já se viu a gente misturar perfumes, não é mesmo? Bom, é uma experiência. Por que a gente não pode ser feliz a cada momento com novas experiências, não é mesmo? E aí então eu digo o seguinte, o que nós vamos combinar? Bom, nós vamos combinar perfumes de diferentes famílias, por exemplo. Vamos combinar fragrâncias de uma mesma marca que tem a mesma assinatura para potencializar esta ou aquela nota ou para harmonizar, tá? Eu diria assim, a gente pode começar a fazer o teste do layering para não ficar tão comprometedor em fitas olfativas, né? Eu vou pegar aqui fitas olfativas, porque nós vamos fazer layering aqui, né? Como estas, por exemplo, que eu estou mostrando para você. E aí, testando na fita olfativa, a gente já tem uma ideia de como a mistura vai se desenvolver, e aí depois então basta a gente passar para a pele, tá? Para testar na pele. Bom, uma outra dica é que se eu vou usar 2 perfumes ou 3, eu sugiro que a gente comece pelo mais forte, que vai ficar na camada de baixo, e depois aplique o mais leve, que fica na camada de cima. Daí a gente acompanha a natureza do perfume, tá? Algumas sugestões que eu queria dar nesse sentido. Por exemplo, combinação de famílias olfativas diferentes. Você pode começar, depois eu vou dar aqui um exemplo, pode começar, por exemplo, misturando um perfume floral leve com um amadeirado. Coloca o amadeirado primeiro e depois o floral leve por cima. Então, um perfume amadeirado à base de cedro, à base de um oud, por exemplo, e por cima um perfume de flor de laranjeira. Olha, esse contraste pode resultar numa coisa incrível e muito boa. A gente pode também fazer layering com fragrâncias complementares, tá? Por exemplo, um perfume de baunilha com notas acentuadas de baunilha e um perfume com notas acentuadas de frutas. A gente sabe que na natureza, no nosso consumo, frutas e baunilha vão bem, né? Então nós vamos ter o doce da baunilha e ao mesmo tempo o frescor das frutas. Imagine que será uma combinação legal também. E em relação à mistura de intensidades, por exemplo, um perfume cítrico, quando eu coloco combinado com uma fragrância oriental mais quente, ele, além do frescor, ele vai ganhar profundidade, ele vai ganhar intensidade. Não é interessante essa experiência? Bom, o que é que eu não recomendo?
Por exemplo, sobrecarregar o olfato com perfumes muito intensos e que competem entre si. Então você tem um perfume muito forte de ylang-ylang com baunilha, aí você pega um outro perfume muito forte de rosas com baunilha e eles competem. Talvez ele vai apresentar um resultado meio pesado, tá? E também a gente combinar dois perfumes que já sejam de natureza muito pesada, como essas notas de âmbar e muito doces que estão sendo utilizadas na atualidade por perfumes maravilhosos e que talvez misturados eles não fiquem tão bom. Outro ponto muito importante, a gente não deve sobrecarregar. Quando nós vamos fazer a experiência de layering, de sobreposição de camadas de perfume, o ideal é a gente iniciar com um toque bem leve. Uma ou duas borrifadas no máximo de cada um, porque se a gente intensifica a quantidade, pode ser que o resultado seja um pouco forte demais, tá? Ou seja, lembre-se, menos é mais, na maioria das vezes, não é? Bom, vou dar alguns exemplos para vocês, depois nós vamos fazer aqui uma combinação. Eu posso pegar um perfume com baunilha e um perfume que tenha rosa. Essa é uma dupla clássica e que vai combinar o toque doce da baunilha, né, doce e cremoso da baunilha, com a elegância das rosas. Então você vai ter um perfume ao mesmo tempo elegante e clássico, porém com um toque bastante sensual, né? Outro, que é o que nós vamos fazer aqui, um cítrico com musk, perfeito para o dia a dia, para a gente trabalhar, para a gente passear num dia a dia e talvez num período diurno também, porque vai ter o frescor e a leveza do cítrico com o fundo aconchegante do musk, que sempre é aconchegante, né? Um outro exemplo, um frutado com um amadeirado. Essa é uma combinação que eu diria moderna, né? Os perfumes frutais, eles são sempre modernos. O uso de frutas na perfumaria já é mais recente, né? Então, a gente tem nas frutas aquela leveza, aquela possível efervescência, mas carece de profundidade que a madeira pode trazer, né? O que estão achando? Deixe registrado, né? Agora, eu acho que valeria a pena a gente fazer uma experiência. E eu aproveito já para fazer uma espécie de resenha da nossa experiência. Olha, eu trago aqui, eu vou utilizar aquela sugestão que eu dei de cítrico com musk, tá? Então eu vou utilizar dois perfumes maravilhosos, aproveito para fazer a resenha e já deixar a pirâmide aqui e vou começar por um perfume que eu amo, que se chama Myrrh e Musk. O Myrrh e Musk é da L'Artisan Parfumé, tá? Ele é um perfume que tem no topo manjericão, mandarina e limão da costa amalfitana, né, de Amalfi. O coração, como o nome diz, amora, e o fundo marcado de almíscar branco e musgo de carvalho, tá? Esse perfume, ele tem uma predominância da nota de almíscar. Então eu já vou começar aqui, e como eu já fiz o teste na fita, eu sei que dá certo, eu vou fazer o teste agora na pele, ok? Então vou colocar nesta parte que fica mais fácil para visualizar, eu vou fazer apenas uma borrifada. Dei apenas uma borrifada, já começo a sentir aqui, é maravilhoso, é musk do início ao fim. Bom, nós estamos falando de fazer um layering de musk com cítrico, né? Ou cítrico com musk. Coloquei o musk ao fundo como primeira camada e sobre ele eu escolhi aplicar para vocês o Yuzu Man, que é um perfume da Caron, pelo próprio nome já diz. Yuzu é um pequeno fruto cítrico japonês e que é maravilhoso, gente. E a Caron fez um perfume
com a predominância dessa fruta, do yuzu. A pirâmide dele: topo, yuzu e manjericão. No coração, ele ainda pega um pouco das notas de yuzu, mas ele acrescenta pistache e figo. Olha que sofisticação e que modernidade, né? E no fundo ele vai ter cedro da Virgínia, sândalo e especiarias. Mas o predomínio é do yuzu. Então eu vou pegar aqui o nosso yuzu da Caron, aqui está o frasco, e vou aplicar por cima de onde eu apliquei o Myrrh e Musk. Uma borrifada também. Bom, gente, óbvio que para eu dar essa sugestão para vocês aqui, eu já tinha experimentado, né? Então vai ficar fantástico. Uma saída fresca e você já começa a sentir o aconchego do musk no fundo. É uma experiência incrível. Gente, o layering, além de ser uma experiência incrível, é uma experiência muito pessoal, muito individual e divertida, porque a gente explora o mundo da perfumaria com outro olhar, né? Além de desenvolver coisas individuais, praticamente. Você pode, na medida que for ganhando experiência, misturando perfumes, chegar num ponto, chegar numa nota, chegar numa combinação que é a sua cara, né? Olha, que maravilhoso. Outra coisa, como é uma experiência, a gente não pode ter medo de experimentar e descobrir as combinações que vão fazer você se sentir bem, tá? Claro, pode acontecer que não gostei do resultado. Tudo bem, muda a proporção, passa por um outro tipo de combinação, mas não deixe de experimentar, tá? E olha, eu faço questão do seguinte, que você, ao fazer os seus testes, combinando, ficando surpreso, maravilhado ou não gostando, traga aqui para o nosso canal e comente, porque todos nós vamos aprender juntos. Imagina multiplicar as experiências pelo número de pessoas que assistirem e fizerem a prática do layering, tá? E olha, peço desculpas aos mais ortodoxos, né, que não recomendam, que acham isso um absurdo, mas eu sou defensor da liberdade, porque a perfumaria ela nos oferece uma variedade enorme de opções de sentir prazer pelo olfato. Legal? Fiquei muito feliz de trazer esse assunto para você e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!